É uma alegria, uma honra poder servir vocês nessa noite. Quantos querem ser servidos aqui nessa noite? Amém? E tem uma turma que não quer ser servido, não. Vou fazer a pergunta novamente. Quantos querem serem servidos nessa noite? Amém. A gente está aqui para isso. Para, de alguma forma, poder cooperar com a vida de vocês. E eu quero que você, por gentileza, abra a tua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 2. O tema da nossa reflexão chama-se Missão, Cruz. Amém? Eu queria usar como base da nossa conversa Filipenses capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Amém? Vamos ler? Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Versículo 11, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Esse trecho que nós lemos aqui, Paulo falando à igreja em Filipos. Na verdade, ele está instruindo a igreja em Filipos a respeito de relacionamento entre irmãos. E ele cita Jesus como referência principal dos relacionamentos. Do relacionamento entre nós e Deus, e do relacionamento entre nós, irmãos. E ele trata muito sobre essa questão do relacionamento, da nossa conduta de relacionamento, e ele cita Jesus, como referência perfeita, referência de um relacionamento perfeito com Deus e com os irmãos. Eu creio que um dos pilares do nosso relacionamento com Deus e os irmãos é a humilhação. E é sobre isso que eu quero conversar nessa noite com vocês. Humilhação, um tema que na verdade, mais do que um tema, é um desafio para todos nós, nos humilhar. E Jesus, Paulo, ele falando à igreja de Filipos, ele cita Jesus. Interessante que o texto já vem falando a respeito de Jesus sobre a sua conduta diante de Deus e diante dos homens, uma conduta de humilhação. O texto diz o seguinte: antes a si mesmo se esvaziou. Ele começa a falar de um esvaziamento. Antes a si mesmo esvaziou, assumindo a forma humana, ou seja, um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra,
fazia muitos milagres, todavia, a palavra do Senhor diz que a si mesmo se humilhou. E ele não usou como usurpação o ser igual a Deus, ou seja, ele não tirou proveito do fato dele ser Deus. Antes ele assumiu aquela forma humana, sujeito a pecar, mas ele não pecou, sujeito a dores, sujeito a tribulações, a perseguições, a angústias. Isso é um esvaziamento, ou seja, ele se esvaziou da sua forma de Deus e assumiu a forma humana. Essa é a maior referência de humilhação, é a maior referência de alguém humilde. E o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: ele exorta a igreja, ele anima a igreja a ter o mesmo sentimento, ou seja, a ter a mesma conduta de Jesus. Aí pega, porque isso esbarra na nossa soberba, isso esbarra na nossa humanidade, na nossa carnalidade. É um grande desafio. Creio que um dos maiores desafios. Mas é um mandamento. 1 Pedro 5 diz o seguinte: humilhai-vos, pois, portanto, sobre a poderosa mão de Deus. É um mandamento, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Tem um propósito na humilhação. O propósito é que Ele, quem vai nos exaltar é o Senhor. Mas o grande problema a grande questão nossa, com a nossa própria carne, é que a nossa carne, ela busca exaltação. A nossa carne, ela busca lugar de destaque. Então nós temos muita dificuldade com isso. Eu pelo menos tenho. Amém? Quantos têm dificuldade em se humilhar? Não precisa levantar não quero te expor não. Mas é uma verdade. Nós temos dificuldade, queridos. E quando há essa dificuldade em nós, porque o relacionamento uns com os outros fica comprometido. O relacionamento com Deus também automaticamente fica comprometido. Porque a humilhação é um dos pilares do reino de Deus. É um dos pilares do relacionamento da igreja. E há uma grande dificuldade, porque a nossa carne, ela grita, ela não quer se humilhar. Isso mexe muito com a gente. A nossa carne, ela odeia se humilhar. Isso por causa da nossa soberba, por causa do nosso orgulho. E isso impede. Eu penso que Deus, Ele tem prazer em nos exaltar. Ele tem prazer em nos abençoar. Mas muitas vezes Deus fica impedido porque falta humilhação. Nós temos a dificuldade de entender esse caminho, de entender esse processo. E a exaltação, as bênçãos de Deus ficam retidas na nossa vida por causa da dificuldade que nós temos. Se quisermos ter êxito na nossa caminhada cristã, temos que nos submeter a esse processo, ao processo da humilhação. Não tem outro caminho. E o exemplo está aqui em Jesus. O texto está dizendo que Ele se esvaziou, que Ele se humilhou, que Ele assumiu a forma humana.
Em consequência disso, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Quantos querem ter uma vida de vitória aqui? Humilhação. Quantos querem ser exaltados por Deus? A exemplo de Jesus. Humilhação. Jesus, ele deu esse exemplo, ele viveu isso. Interessante que a proposta de Jesus sempre aponta para a cruz. Cruz é sinônimo de humilhação. Aquele, pois, que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Cruz é humilhação. Cruz é esvaziar-se de si mesmo. Alguém poderia perguntar: mas Jesus já não assumiu a cruz? Jesus não morreu na cruz por nós? Amém, sim. Nós não teríamos condições de pagar a nossa dívida. Mas Ele segue falando na sua palavra, nos animando, nos exortando a cada dia tomar a nossa cruz e segui-lo, a negar a nós mesmos, a romper com o nosso orgulho, com a nossa soberba, para que em tempo oportuno Deus também nos exalte, assim como o exaltou. Essa é uma verdade, queridos. Então, o êxito da nossa caminhada depende da submissão ao processo da humilhação. Isso é dolorido. Isso não é fácil. Também não foi fácil para Jesus. Você acha que Jesus chorou à toa quando ele esteve no Getsemane? Não. Doeu. Ele estava no processo da humilhação. E chorou tanto, chorou a ponto de suas lágrimas gotejarem sangue. Porque é doído. É um momento de angústia, mas é necessário, é fundamental. E nós homens temos dificuldade de entender isso. E o caminho que ele nos apresenta é esse, é um dos pilares do bom relacionamento com Deus e uns com os outros. A Bíblia conta a história de Naamã. Eu gosto muito quando toco nesse tema, né, de humilhação. Eu gosto muito da história de Naamã. Está em 2 Reis, capítulo 5. Diz que Naamã era um grande campeão de guerra, um grande vencedor, e na verdade Deus é que o fazia um vencedor. Porém a Bíblia diz que ele era um homem leproso, e a Bíblia relata que na sua casa trabalhava uma menina que era cria de Israel, e aquela menina falou para sua senhora, a esposa de Naamã: quem me dera o meu senhor Naamã, né, conhecesse o Deus de Israel, o profeta que há em Israel, a vida dele poderia ser mudada. A mulher de Naamã ouviu isso da menina e falou para Naamã, e Naamã pediu carta ao rei da Síria, e ele foi com uma comitiva para Israel encontrar com o profeta Eliseu. Só que Naamã, ele chegou em Israel com muita pompa, com uma pompa de chefe de estado, né, com seu orgulho lá em cima, de repente até o sufocando, a sua soberba lá em cima, e no coração dele ele esperava ser recebido com honra de chefe de estado, ou com honra de general, e ele se colocou em frente à porta da casa de Eliseu, só que Eliseu, que entendia o mistério, que entendia o processo, não vou atendê-lo,
mandou o seu servo, o seu moço, ir lá e atendê-lo. Disse: olha, fala com o Naamã lá para ele dar 7 mergulhinhos lá no Rio Jordão, que a parada dele vai ser resolvida. E a Bíblia diz que Naamã ficou muito indignado com aquilo, e chegou a falar que os rios da Síria eram mais cristalinos, eram melhores. Por que ele poderia dar mergulho na Síria? E um abençoado lá, os oficiais dele, o convenceram: porventura o profeta está te pedindo algo difícil? Isso aí é mole, pô, vai lá, faz. E ele, se convencido pelos oficiais, ele foi, se submeteu a esse caminho de humilhação. E a Bíblia diz que ele desceu e mergulhou. Diga comigo: desceu e mergulhou. Queridos, muitas vezes nós precisamos descer para mergulhar no rio de Deus, e isso por 7 vezes, e ele ficou curado. A humilhação traz cura, a humilhação traz restauração, a humilhação muda, transforma o nosso conceito a respeito de nós mesmos, porque às vezes nós achamos que somos alguma coisa, que podemos alguma coisa, e precisamos passar por esse processo. A respeito também de alguém que poderia abortar a sua missão por causa da sua soberba, foi João Batista. João Batista é considerado o profeta que veio para preparar o caminho de Jesus. Não é aquela palavra voz que clama no deserto, enfim. João Batista era esse cara, era esse homem de Deus. E ele, no exercício do seu ministério, ele batizava, ele pregava o arrependimento, arrependei-vos, enfim, e ele batizava. E a Bíblia relata, depois você pode ler em casa, em João 3, versículo 23 ao 30, a Bíblia relata que ele tinha discípulos também, ele tinha uma congregação que andava com eles, uma congregação de discípulos, e houve uma contenda entre os seus discípulos, porque os discípulos descobriram que Jesus também estava batizando. João, ele poderia ser acometido pelo orgulho e pela soberba, porque ele tinha discípulos, ele batizava, mas ele era alguém maduro, que entendia a sua missão, que tinha isso muito claro no seu coração, que ele estava ali para preparar o caminho para Jesus. Ele não era Jesus, mas ele poderia ser tentado a achar que ele era o próprio Jesus, e ele começa ali a testemunhar a respeito de Jesus, e ele diz uma frase maravilhosa: importa que eu diminua e ele cresça, amém? Importa, querido, que nós diminuamos e Jesus cresça em nossas vidas. Essa é a proposta do reino: humilhação. Então João Batista, ele deu esse exemplo, e ele falou isso: a minha função não é essa, a minha função é preparar o caminho, é dar testemunho de alguém que eu não sou digno nem de desatar as sandálias, de alguém que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo, e de alguém que vai pagar um alto preço. É o processo. João, ele poderia ter abortado a missão na vida dele, por causa do seu próprio coração. E quantas vezes nós somos tentados a estragar, a abortar, a interromper a missão que Deus nos deu. E eu não tenho dúvida que a missão de todos nós é a cruz. É cruz. É humilhação.
é esvaziamento de nós mesmos todos os dias, é diminuir para que Ele cresça. Eu ouvi uma frase de um pastor muito amado. Ele dizia o seguinte: a popularidade empurra para o trono, mas a missão leva para a cruz. É uma verdade. Jesus era alguém popular na época dele na terra? Era ou não era? Era ou não era? Quantos creem que Jesus era alguém popular, famoso? Quantos creem, digo amém. E quem não crê, diga misericórdia. Ficaram com a maioria, né? Jesus era alguém famoso, né? Mateus 4:24 diz o seguinte: e a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos. Portanto, Jesus era alguém famoso. Só que Jesus, ele não se importou, ele não valorizou a sua fama. Curar enfermos, expulsar demônios, esses atos foram atos maravilhosos, importantes. Só que Jesus estava focado em uma missão mais nobre, numa missão maior. Qual era a missão? Diga comigo, cruz. Diga cruz. Essa era a missão de Jesus. Morrer na cruz, esvaziar-se, humilhar-se, diminuir, assumir a forma humana. Essa é a maior missão de Jesus. Embora todas essas ações aqui eram missões importantes, mas a missão principal era a cruz, sinônimo de vergonha e dor, humilhação. Jesus, ele não deixou-se ser levado pela sua fama, mas o foco dele era a missão, porque a fama, a popularidade empurra, se não vigiarmos, pode empurrar para o trono, poder. Trono é sinônimo de poder. É isso que a gente vê. As pessoas, políticos principalmente, investem em pesquisas para ganhar popularidade. Por quê? Porque há um projeto do seu coração, um projeto de poder. O projeto de Jesus não era um projeto de poder, amém? Mas ele estava focado na missão, porque a missão leva para a cruz. E talvez esse é o nosso desafio, porque a nossa carne, ela grita por poder, a nossa carne, ela grita por fama, muitas vezes, um elogio. Pô, que palavra, pô, que música, pô, você é um cara talentoso. Isso é carne, a nossa carne, ela gosta disso. Jesus, ele foi tentado a abortar a sua missão várias vezes. Lembra de Pedro? Quando Jesus estava ali com os discípulos, fez aquela pergunta, quem diz os filhos dos homens que eu ser o filho de Deus, enfim. Eu sei que no momento Jesus falou a respeito da sua missão, que ele ia para a cruz, que ele precisava, ele ia ser morto. E Pedro, que isso, Senhor? Isso não vai te acontecer. E Jesus repreendeu a Pedro: arreda de mim, Satanás. Ele repreendeu a Pedro. Na cruz também Jesus, ele foi tentado ali já, naqueles últimos momentos da sua missão.
A Bíblia diz que ele foi crucificado entre dois ladrões, e um dos ladrões, blasfemando, falou: se tu és filho de Deus, se tu és o Cristo, desce, abandona a tua missão, salva a ti mesmo e a nós. Nesse processo de humilhação, nesse processo de cruz, nós somos tentados a desistir da missão, a desistir porque, de fato, é dolorido, muitas vezes é angustiante, mas é necessário, porque há um propósito nisso, Deus quer nos aperfeiçoar, e o aperfeiçoamento vem nesse processo de cruz, de humilhação, e após o aperfeiçoamento vem a exaltação, a bênção nisso. Uma das características da cruz também, querido, é que ela nos identifica uns com os outros. Quando eu ando nesse processo, eu compreendo melhor o meu irmão, a fraqueza do meu irmão. Quando eu entro por esse caminho, quando eu ando nesse processo, eu passo a ser mais compreensível com os meus irmãos, porque a cruz nos identifica. Ah, você também é um miserável como eu. Amém? Isso é cruz. Porque a cruz, queridos, ela expõe as nossas misérias, nos leva a abandonar a hipocrisia e sermos transparentes uns com os outros. Isso é uma verdade. Quando a gente começa, quando entendemos esse caminho, a gente começa a desprezar a hipocrisia. Não, o que Deus tem para mim é cruz, é humilhação. Eu preciso trilhar esse caminho, eu preciso ser verdadeiro, eu preciso ser transparente. É duro, é uma palavra, não é dura, mas é isso que a Bíblia fala, é isso que a Bíblia diz, é o ensinamento apostólico. Paulo animando a igreja: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Tende em vós esse sentimento. A igreja, ela é fruto de um relacionamento restaurado com o homem, do homem com Deus, e isso se deu por meio de um gesto, cruz, gesto de Jesus, um gesto de humilhação, morte na cruz. Nós somos frutos disso, querido. Nós somos frutos desse gesto. Nós somos fruto disso. Jesus reconciliou toda a humanidade com esse gesto de humilhação. Por isso que o texto está dizendo que Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome. Esse foi o preço da nossa reconciliação com Deus, porque nós éramos inimigos de Deus. E a partir dessa restauração da nossa comunhão com Deus, da nossa amizade com Deus, surgiu a igreja, surgiu essa família aqui, amém? Cadê a família de Deus aqui nesse lugar? Amém? Nós somos frutos desse gesto, e nós devemos seguir, manter esse mesmo sentimento, a cada dia, abrindo mão das nossas razões, a cada dia abrindo mão de nós mesmos,
nos humilhando, nos esvaziando, para que em tempo oportuno Deus nos exalte. Porque há uma promessa, que aqueles que se humilham, Deus vai exaltar, amém ou não? Há uma promessa, é a promessa, queridos. Essa receita, a receita para a cura, para a restauração, para o crescimento e vitória, passa sempre por essas práticas. É uma receita de Deus para nós nessa noite. Esvaziar, diga comigo, esvaziar, diminuir, descer, humilhar. Vamos lá para fixar, vamos lá? Esvaziar, diminuir, descer, humilhar. Tudo para baixo, tipo assim, não é mais Antônio, é Toninho. Não é, primo? Para baixo, para que ele cresça, amém? Para que ele cresça. Precisamos dar passos práticos nesse processo. Deus só enche o vaso se tiver vazio, amém ou não? Lembra lá da história, né, da viúva, que estava lá falida, e o profeta chegou, pede vasilhas aos vizinhos, vasilhas vazias, e o milagre começou a acontecer. Enquanto havia vasilhas vazias, o milagre acontecia, o óleo chegava, amém? Nós precisamos, querido, nos esvaziar das nossas razões, da nossa soberba, do nosso orgulho, para que Deus possa nos encher com o seu óleo, com a sua graça, com a sua unção. Enquanto há vasilhas vazias, ou vasos vazios, Deus enche. Mas quando não há lugar para óleo, porque o orgulho, a soberba, ela tira o lugar do óleo na nossa vida, ela tira o lugar da unção, da graça em nossas vidas. Isso impede o milagre de Deus, isso impede o agir de Deus. Deus também só exalta aquele que se humilha. Precisamos dar passos práticos nesse processo de humilhação. Como dar passos práticos? Que passos práticos são esses? Simples. Assumir a cruz de Deus na nossa vida, assumir a cruz como principal missão. Qual é a tua missão, querido? A cruz. Vou fazer a pergunta para vocês agora. Vamos ver se a gente responde com firmeza. Qual é a missão de vocês? Está muito desanimado. Qual é a missão de vocês? A cruz. Quando a gente faz da cruz a nossa principal missão, nós vamos sendo restaurados dia a dia, fortalecidos, cheios do Espírito Santo. E isso significa negar a nós mesmos em prol do nosso relacionamento com Deus e os nossos irmãos. Isso é maturidade. A gente ouve falar muito, você precisa crescer, você precisa amadurecer. Como fazer isso? Negando. Porque às vezes nós fazemos queda de braço, nós entramos numa queda de braço. Isso não é maturidade. E a nossa maior dificuldade, muitas vezes, é largar a queda de braço e nos humilhar. Porque isso abre o caminho para a reconciliação. Abre o caminho para que a graça de Deus opere na nossa vida. Que o Senhor venha nessa noite, não só nessa noite, mas nesses últimos dias que vivemos, nesses últimos dias nessa terra, que o Senhor venha nos socorrer, a fim de alcançarmos graça em seus olhos.
Que o Senhor encontre em nós corações humildes, corações humilhados diante dEle. Eu não tenho dúvida que é isso que precisamos. Deus quer operar, Deus quer nos exaltar, Deus quer nos abençoar, Deus quer nos encher. Deus quer encher as botijas de óleo, mas só se estiver vazia. Deus quer exaltar, mas só quem se humilhar. Enquanto isso não acontece, Deus fica impedido de fazer a sua obra em nossas vidas. Eu creio que o Espírito Santo, Ele quer nos levar a esse processo. Ele quer nos levar a esse entendimento, mas não só entender no intelecto, mas essa prática de vida. A fazer uma autoanálise da nossa conduta diante de Deus e diante dos irmãos. E nos posicionar. Deus quer sarar os nossos corações. Esse eu creio que é um dos maiores desafios da igreja. Estabelecer ou sustentar relacionamentos sadios. Relacionamentos verdadeiros, transparentes. Esse eu creio que é um dos maiores desafios nosso, é o desafio meu, é o desafio nosso. Tem um violão, nós já deixaram aqui, tem um microfone aqui. Eu queria orar uma canção com vocês nessa noite. Sim. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Depois desse advento da cruz, da morte de Jesus na cruz, Ele orientou os seus discípulos: ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. A humilhação, a cruz, precede a descida do Espírito Santo, ao Consolador, ao fogo de Deus. Às vezes nós queremos fogo, 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 amém. Devemos desejar isso. Mas antes que o fogo venha, antes que os nossos corações sejam aquecidos pelo Espírito Santo, é necessário nós nos humilharmos diante de Deus. Fogo é sinônimo de renovação. E o desejo do meu coração, eu creio que é o desejo de Deus nessa noite. Alguém me ajude, por favor. É que você seja cheio do fogo dele nessa noite. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Eu sei que tem ciúmes de mim. Sei que clamas por mim. Esperando estou por teu agir. Vento de Deus, sopra em mim. Eu sei que tem ciúmes de mim. Sei que clamas por mim. Esperando estou agir.
Batiza-me com teu fogo, batiza-me com teu fogo, Santo, Santo, Santo Espírito. Você pode ficar de pé. Batiza-me com teu fogo, batiza-me com teu fogo, Santo, Santo, Santo Espírito. Me esvazia de mim, oh, me transbordar de ti. Os meus dias viverei pra ti, Espírito Santo. Diga! Me esvazia de mim, oh, me transbordar de ti. Os meus dias viverei pra ti, Espírito Santo. Batiza-me com teu fogo. Diga: batiza-me com teu fogo, Santo, Santo, Santo Espírito. Só vocês, batiza-me. Esvazia de mim, oh, me transbordar de ti. Os meus dias viverei pra ti, Espírito Santo. Diga: me esvaziar. Viverei pra ti, Espírito Santo. Me esvaziar, me esvaziar de mim, oh, me transbordar de ti. Os meus dias viverei pra ti, Espírito Santo. Quantos querem ser cheios de Deus aqui nessa noite? Essa é a primeira pergunta. E quantos estão dispostos a se esvaziar? Tudo. Se esvaziar de você mesmo, das suas razões. Esvaziar do teu orgulho, da tua soberba. Você não é diferente de mim, e nem eu sou diferente de você. Nós somos extremamente orgulhosos. Nós somos soberbos.
nós precisamos nos esvaziar. É como se o Espírito Santo estivesse clamando por nós nessa noite. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Sabe o que é isso, queridos? É como se a mão de Deus estivesse aqui, bem baixinha. Deus quer abaixar a mão, a fim de que cada um de nós, se necessário for, venha rastejar diante dele, rastejar na tua alma, no teu espírito, para que ele possa te encher. Deus quer tocar na tua vida nessa noite, Deus quer te encher nessa noite, e o caminho é esse, caminho da humilhação. E para começar a se humilhar, é só o começo. Você sair do teu lugar não é o suficiente. É bom que você saia do teu lugar, venha aqui na frente. E eu quero animar você até se colocar de joelho. Mas é muito mais do que isso. Mas é você se despir e dizer: Senhor, eu sou pobre, miserável, cego e nu. Eu preciso que o Senhor derrame colírios dos meus olhos, para que eu possa enxergar nessa noite. Eu preciso que o Senhor me dê novas vestes, linho fino. Humilhação. Deus quer fazer algo na tua vida nessa noite. Então eu quero te chamar, saia do teu lugar. Enquanto a gente venha cantando essa música. Me esvaziar de mim, oh, me transbordar de ti. Os meus dias viverei pra ti, Espírito Santo. Me esvaziar de mim, os meus dias viverei pra ti, Espírito Santo. Batiza-me com teu fogo, batiza-me com teu fogo, Santo, Santo, Santo Espírito, batiza-me com teu fogo. Batiza-me, batiza-me com teu fogo, Santo, Santo, Santo Espírito. O Espírito de Deus, abre a tua boca, amados. Eu estou percebendo que vocês estão muito tímidos. A igreja tem um papel muito especial no reino de Deus. A igreja é a expressão do seu reino. Levante as suas mãos para cá. Vamos clamar ao Senhor. Abra a tua boca. Abra a tua boca. Eu queria que você exercesse o teu sacerdócio nessa noite. Começasse a clamar por Deus. Clame pelo Espírito Santo, para que Ele venha sobre esses amados aqui nessa noite, que reconhece a sua condição e
e publicamente se humilham nessa noite. Uma coisa é certa: o Senhor, em tempo oportuno, irá exaltar esses amados aqui. Batiza-me, batiza-me, Santo, Santo. Você pode cantar isso com toda a força, diga: batiza-me. Batiza-me, oh Santo de Deus. A última vez com toda a força, diga: batiza-me, batiza-me. Feche teus olhos. A palavra do Senhor diz que ao cumprir-se o dia de Pentecoste, veio como um vento impetuoso e tomou aquele lugar, e foram vistas entre eles línguas estranhas. Oh Senhor, batiza, Senhor. Espírito Santo, sopra o teu vento, sopra o teu vento, Senhor, sopra o teu vento, Senhor. Oh, essa é uma atribuição tua, Jesus. João Batista falou que ele estava batizando com água, mas após ele viria um que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Tu és esse Jesus que está aqui entre nós, e pedimos a Ti que Tu batizas com fogo. Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh Senhor, move nessa noite, Pai. Obrigado, Senhor. Essa obra é tua, Pai. Essa obra é tua, essa obra é tua, Pai. Essa obra não é nossa, essa obra não é de ninguém, essa obra é tua, Senhor. Aviva a tua obra, Senhor. Aviva a tua obra. Oh, Jesus. Oh, Senhor. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, vem sobre nós. Aquele que está apático, aquele que está desanimado, em nome de Jesus, levanta a sua mão onde você estiver. Receba de Deus para a tua vida. Receba ânimo na tua vida nessa noite. Aquele que está incrédulo, tenha fé nessa noite. Aquele que está enfermo, receba a cura nessa noite. Aquele que está triste, receba a alegria do Senhor nessa noite. Oh, Espírito, move, move. Move, Senhor. Faz aquilo que nós não conseguimos fazer, Senhor.
aquilo que não conseguimos fazer, Senhor. Oh, Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Orebalabá, surianda, leva, xerebalabá. Vem, Espírito de Deus. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Oh, aquece coração de gelo. Aquece coração frios.